Nós estamos a celebrar, neste terceiro domingo, a bondade infinita de Deus e o desejo que Deus tem que a humanidade perceba essa bondade divina. Nós ouvimos, domingo passado, na primeira leitura, o personagem apresentado era Abrão. Hoje, na primeira leitura, é Moisés. Deus tem suas razões extraordinárias de agir, mas Deus sabe o que leva o homem à felicidade. O homem não sabe, pelo pecado que atingiu a nossa consciência, a nossa razão, todo o nosso ser. Infelizmente, o homem tem uma dificuldade de compreender o que te pode fazer feliz. Lembremos do capítulo 19 do Evangelho de Lucas, versículos 40, 41, 42. Jesus que olha para Jerusalém chora por Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesses o que podes te trazer a paz. Infelizmente, querida comunidade, como nós não sabemos o que é que nos pode trazer a paz, a gente busca felicidade a qualquer canto, em qualquer esquina, a qualquer custo. Queridos irmãos, um exemplo típico disso é a primeira leitura. Humanamente falando, para Moisés, é uma tragédia ter que voltar ao lugar que ele fugiu. O capítulo 2 do livro do Êxodo, apresenta, a partir do versículo 11 até o 14, Moisés, ele matou um homem, enterrou na areia, porque este homem estava agredindo um hebreu e ele se comprazeu, com aquele hebreu e acabou a matar um egípcio e enterrou na areia. E depois alguém tinha percebido que ele fez essa tragédia, então ele falou: agora certamente o povo já está sabendo o que eu fiz, então eu não posso ficar aqui. Fugiu de deserto adentro e chegou na região de Madiã. Lá ele pensou assim: eu vou lá me preocupar mais com ninguém, eu vou lá me preocupar se tem alguém matando outro, se tem alguém escravizando alguém. Eu vou cuidar de viver tranquilo, sereno nessa região. Casou com a filha de Jetro, cuidou das ovelhinhas dele, pastoreando as ovelhas de Jetro, ali na redondeza, próximo ao monte Hebron, ou monte Horebe, sei lá, o Sinai. Querida comunidade, e é justamente lá, quando parece que tudo estava tranquilo e sereno, Deus lhe convoca para voltar. Está vendo, querida comunidade, como o pensamento de Deus é diferente do nosso? Diz o profeta Isaías 55, versículos 8 e 9, que o pensamento de Deus é tão dispare, é tão dissonante daquilo que pensamos, como é o céu da terra. Ou, de semelhante modo, ouvimos no Salmo de hoje, o Salmo 102, é também o amor de Deus para com os homens. Como diz o Salmo, no último refrão: o Senhor é indulgente, é paciente, é bondoso, é compassivo. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, quanto é grande o seu amor para os que o temem. O amor que o homem tem um pelo outro é totalmente diferente do amor que Deus tem para com a humanidade. Também há um abismo. Por isso, queridos irmãos, diante desse grande mistério do que é Deus, o homem precisa apenas tirar as sandálias em sinal de adoração. Foi o que nós ouvimos na primeira leitura. Um dia
Santa Ângela de Foligno, uma franciscana do século XIII, ela teve um momento assim místico, e ela quis compartilhar com o seu confessor, um sacerdote, o sacerdote querendo saber como foi essa visão, essa graça de poder, né, esse extraordinário, esse além da nossa própria condição. Santa Ângela falou assim: olha, seu padre, se o senhor for celebrar a missa e na hora de apresentar essa experiência, é melhor que o senhor apenas dê uma bênção para o povo e mande voltar para casa, porque palavras jamais conseguem descrever a experiência. É por isso, querida comunidade, que o homem jamais consegue dizer quem é Deus, porque aquele que faz a experiência divina não consegue descrever com palavras. Moisés, diz o capítulo 33 do livro do Êxodo, versículo 11, que Moisés dialogava com Deus como um amigo dialoga com o outro. A experiência é somente dele e Deus. É por isso que Deus o convoca para voltar. Ah, queridos irmãos, como deve ter sido difícil para Moisés. Ele que fugira do Egito, agora é convidado a voltar. É por isso que, quando alguém diz: a minha religião apenas me dá serenidade, tranquilidade, saiba que essa não é a religião que Nosso Senhor propõe. Ah, eu estou tranquilo, Deus me dá tudo que eu quero. Cuidado, porque a gente percebe que os homens das Sagradas Escrituras não tinham vida fácil. Vocês ouviram domingo passado a primeira leitura, o capítulo 15 do livro do Gênesis? Pois bem, querida comunidade, a vida é assim. O Senhor exige daqueles que convoca: vá lá, porque eu senti o sofrimento do meu povo. Olha que coisa fabulosa, Deus que se compraz do sofrimento dos homens e vem. Que Deus é esse, queridos? Diferente desses deuses pagãos que estão longe, distantes. O Deus de Israel é um Deus próximo, é um Deus que caminha com seu povo, é um Deus que dialoga com seu povo. E para planificar a sua presença entre nós, nós vimos Jesus Cristo. Por isso, querida comunidade, Deus é um Deus próximo. Se você estiver angustiado, achando que tudo está acabado, saiba que não é o fim da picada. Jesus disse no capítulo 28 de Mateus: eis que estarei convosco todos os dias. E está mesmo. O problema é que a gente não acredita nisso. Por isso que quando Moisés falou: eu vou, mas indo aos egípcios, o que direi? É interessante essa expressão, Deus dizendo a Moisés: Moisés, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Querida comunidade, e sim, e quando chegar lá, quando me perguntarem qual o nome daquele que te enviou, o que direi? Olha, se tem uma das passagens mais belas das Sagradas Escrituras, a gente encontra nesse capítulo 3 do livro do Êxodo, porque aqui revela o nome de Deus. O nome de Deus, Padre? Sim! Como é que é o nome de Deus? Eu sou aquele que sou. Ou, melhor traduzindo a expressão, eu sou aquele que serei. Ou ainda, eu serei aquele que será. Ou ainda, serei aquilo que serei. Traduzindo para nós,
venha Moisés, conheça-me na sua inteireza, mergulhe no mistério que você está experimentando nessa sarça ardente, e você saberá quem eu sou. Aqui para dizer para nós, queridos católicos, é preciso fazer a experiência mística com o Senhor. Um ateu perguntava a um homem: o que é Deus? Respondia o homem: o que é o homem? Ou seja, na medida que o homem vai se conhecendo de verdade, mergulhando nos mistérios, nas sendas, na medida que ele vai mergulhando no universo de Deus. Querida comunidade de fé, Deus é indecifrável para aquele que deseja apenas conhecê-lo com a razão. Deus se torna inaudito para aqueles que apenas pela racionalidade. É por isso que fica difícil um ateu querer dialogar com uma pessoa, um místico. Nunca vão se entender, né? O Papa Bento XVI, uma vez, ele tentou dialogar com Paolo de Arcais, um ateu, né? Falando sobre a existência de Deus. Inclusive é um livro que vale a pena meditar, viu? O diálogo entre Joseph Ratzinger e Paolo de Arcais, um cristão e um ateu dialogando. Queridos cristãos, mas o mais importante não é confrontar a fides et ratio, não é confrontar a razão e a fé. Por isso que os monges, por isso que Paulo de Tebas, Santo Antão do deserto, por isso que esses homens preferiram refugiar no deserto, porque na verdade, se Deus é indecifrável, o conhecimento a ele se dá pela contemplação. E é aqui, querida comunidade, que nós estamos a vislumbrar neste capítulo 3 do livro do Êxodo. Quem é Deus? Deus não é uma palavra pronunciável, Deus é uma experiência que se dá a cada dia. É por isso que na segunda leitura, São Paulo faz uma grande crítica à comunidade de Corinto, que essa crítica certamente ecoa ao século 21. Na comunidade de Corinto se pensava assim: sendo batizado, recebendo os sacramentos, a gente vai para o céu. Só se for da boca da onça. E é por isso que Paulo explica, olha, para o povo hebreu, interessante que ele pega as imagens, aquilo que o padre dizia, ninguém consegue compreender o Antigo Testamento se elimina Jesus. Paulo fez isso no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios para dizer a nós: quer compreender o Antigo Testamento? Ilumine o Antigo com Cristo. Porque é Ele que ilumina o Antigo Testamento todinho. Lembra do capítulo 24 do Evangelho de João? Ou de Lucas, perdão. Quando aqueles discípulos de Emaús, Jesus iluminava, dizendo, contando as Sagradas Escrituras, tudo aquilo que dizia respeito a Ele. Querida comunidade, então é nele que tudo se ilumina, e Paulo fez isso de modo belo. Depois vocês leiam em casa, meditem o capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios. Paulo diz, olha que coisa fabulosa, o povo quando saiu do Egito, tinha uma nuvem que protegia, eles atravessaram o mar, símbolos do Espírito Santo e das águas. O que significa isso, padre? O batismo. Olha, Paulo dizendo que Israel foi batizado por Moisés, quando eles atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto e tinham a nuvem é símbolo da presença do Espírito Santo. Israel no deserto,
comeu o maná, o pão espiritual. E o que é o pão espiritual para nós, senão a Eucaristia, o corpo de Cristo? E bebia uma água que saía da rocha, uma água espiritual. O que é isso, Padre? É o sangue de nosso Senhor. E olha como ele diz, porque a rocha era Cristo. Ah, querida comunidade, agora para ilustrar essa fala, São Paulo aponta para Israel, para o povo de Corinto e diz justamente aquilo que infelizmente é a nossa realidade. Porém, esse povo murmurava, por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, aqui nós encontramos, queridos, não basta só ser batizado. Hoje a gente procura, né? Tem muita gente que vem à igreja, padre, eu quero batizar meu filho. Sim, o padre não está atrapalhando, não. Agora é preciso você saber o que você está dando, porque não basta só ser batizado. Talvez, quem sabe, está sendo um motivo ainda maior para você se perder. Como, padre? Nosso Senhor disse, a quem muito foi dado, muito será cobrado. A gente fica preocupado em batizar, tem que dar o sacramento para o meu filho, tem. Que bom, que vontade louca. Às vezes até acontece isso, a turminha que está se preparando para a primeira comunhão, é uma loucura para receber Jesus na Eucaristia. Depois que comunga, parece, né, fumaça no ar, desaparece. Não basta só receber o sacramento, é preciso e sobretudo viver. E é isso que Paulo está chamando a atenção, queridos. Se eu estiver enganado, a parábola do evangelho de hoje fala disso, né? Nosso Senhor conta 2 fatos históricos, ou melhor, ele conta só um fato, porque o primeiro, quem contou foi uma turma que chegou lá, ele, né? E Jesus conta uma parábola, a parábola da figueira, e vou começar pela figueira. Diz Jesus contando a parábola, um homem tinha uma videira e nela tinha um pezinho de figo. Este homem procurava figo nela e não encontrava. Há 3 anos que procura figo e nada encontra. O que foi que ele resolveu fazer? Mandou cortar. Corta! E aí o cultivador falou, não, deixe mais um ano, pode ficar sossegado que eu vou tratar desse assunto. Eu vou fofar, eu vou adubar, eu vou molhar. Quem sabe o ano que vem dê alguma coisa. Se não der, o senhor corta. Moral da história, Jesus está falando dele. 3 anos. A vida pública de Jesus durou apenas 3 anos. 3 anos que ele está dizendo para Israel, ensinando Israel. Israel não entendeu a mensagem. E por isso é que ele mandou cortar Israel. Mas alguém falou, não, Senhor, como Moisés, que era o interventor. O capítulo 21 do livro dos Números apresenta aquele que vai interceder pelo povo, porque o povo estava morrendo por causa do pecado. Assim também este homem no Evangelho, não, Senhor, não corte agora não. Vai que na quaresma do ano que vem, quando a gente estiver celebrando essa liturgia, alguém diga, do ano para cá eu mudei de vida. Esses 3 anos, queridos, são justamente os 3 anos que Jesus passou ensinando Israel a mudar de vida. O problema foi que Israel não quis escutar. Há uma pergunta para mim e para você. Quanto tempo você escuta Jesus te ensinando, dizendo mude de vida, mude de vida, mude de vida, mude de vida, se converta? E você tem mudado? Tem produzido fruto? Porque o capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 16, nosso Senhor diz assim,
produza fruto, fruto que permaneça para a eternidade. Essa é a pergunta. E aqui fica bem claro, nosso Senhor está dizendo que Ele quer ver resultado. Ele quer ver resultado. Infelizmente, às vezes a gente se torna estéril, infecundo. A gente não produz nada, porque a gente pensa assim, eu já fui batizado mesmo. Eu escutei lá na catequese alguém dizendo que para entrar no céu precisa ser batizado. Então eu já recebi o batismo, então vou fazer o que mais? Não precisa de mais nada. E não é verdade. É preciso produzir fruto. Então fica aqui essa pergunta para nós, para você, meu caro. Você tem produzido fruto que permanece ou tem sido infrutífero? O capítulo 3 do Evangelho de Mateus, São João diz assim, ó, eis que o machado está à raiz da árvore. A árvore que não der fruto, ele corta e joga no fogo. Ô padre, quais são os frutos que eu devo produzir? Ah, meu caro, eu vou dizer aqui alguns. Lá no seu trabalho, lá na escola, lá na rua, lá na faculdade, lá no comércio, lá onde quer que você esteja, dê exemplo de cristão. Às vezes a gente pensa assim, eu fui à missa, já cumpri meu preceito, terminou a missa, dali para fora não tem compromisso com o reino de Deus, e não é verdade. A missa, queridos, é para você se alimentar, se abastecer, para você gastar ao longo da semana. Então quando você vai à missa, é para que você nutra da graça e viva ao longo da semana, fazendo o quê, padre? Dando bom exemplo, se comportando como um bom cristão, não sendo mau caráter, não sendo uma pessoa infiel, buscando dar testemunho. O reino de Deus funciona assim, queridos. Não sendo enrolão, não sendo malandro, trambiqueiro. O importante é só Jesus, meu amor. E aí, quando encontra um irmão, passa a perna nele, aí não, aí está errado. Querida comunidade, e a você que é uma pessoa fidedigna, tem uma nota, encerrando a segunda leitura. E você que está em pé, cuidado para não cair. Esse recado é para todos nós. Vamos, portanto, queridos irmãos, Deus é bondoso. A sua bondade abarca toda a criatura, como nós bem ouvimos no Salmo de hoje, o Salmo 102. O Senhor é indulgente, é favorável, é bondoso, é paciente e é compassivo. Na verdade, o Senhor é tudo isso e muito mais. Agora cabe a nós experimentarmos este amor de Deus. Pode ter certeza, queridos, e eu já encerro, quem de fato fizer a experiência com o Senhor de verdade, pode ter certeza que as atitudes vão dizer quem o é. Peçamos ao bom Jesus que Ele olhe por todos nós, nos conceda a graça, que nesse período de preparação para a Páscoa do Senhor, a gente possa justamente não julgar a vida dos outros, como esses homens que vieram dizer a Jesus, Pilatos mandou matar um monte de galileu. E Jesus dizendo para eles, vocês acham que vocês são melhores do que eles, é? Só porque Pilatos não matou vocês, é? Cuidado, porque vocês podem, se não se converterem, morrer do mesmo jeito. Então fica aqui para nós também esse recado. Não julgue, porque o outro passou por uma situação difícil. Não diga que ele está acontecendo isso porque ele é um pecador, é um miserável, peca mais do que você. Cuidado, pode ser o contrário. Não julgue a vida alheia, faça diferente. Como diz aquele adágio, quando quebrar quando jogar uma pedra, quebrar a casa do vizinho, né? O telhado do vizinho, cuidado, porque o seu teto é de vidro, né? A
A gente precisa ter um grande cuidado com isso. Então você que se julga tão santo, sábio, homem de Deus, mulher de Deus, cuidado. Não se julgue tão sábio, tão santo, tão incólume, porque pode ser que você vai tomar um tropicão e a queda vai ser pior do que a dos outros. Vamos então pedir a Deus somente a graça. Pedir a Deus, Senhor, me converta, Senhor, cada dia. Porque a conversão é um processo diuturno. Todo dia a gente precisa se converter. Que Deus nos conceda essa graça da conversão, para que na noite da vigília pascal o nosso coração esteja dilatado de verdade para cantar o precônio e dizer que de fato o Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. Amém.